que temos muitas informações já acelerando com o Cruzeiro. Paulo Azeredo tá na área. Um abraço, boa noite, Paulinho. Fala, Cirilo, Edu, quem tá ligado com a gente aqui na turma do bate-bola, 6h12 aqui na Itatiaia. Vamos trazer aqui então já informações do Cruzeiro e boas informações, viu, Cirilo? A quinta-feira de reapresentação na Toca da Raposa, teve domingo o jogo, o Cruzeiro venceu o Dragão, o Atlético Goianiense, 3 dias de descanso para os jogadores, junto com a família, e agora retoma o batente todo o elenco celeste. E aí a quinta-feira de boas novidades, principalmente em relação ao setor que estava meio problemático na semana passada. Eu até vim aqui na semana passada, a gente falava sobre a venda do Arthur Gomes, né? Que aliás deve ser oficializada aí nas próximas horas, nos próximos dias pelo Cruzeiro. E aí, o setor do ataque, digamos assim, era o que tinha menos peças disponíveis. E agora o Seabra terá em suas mãos o Lautaro Dias, que teve aquele descanso muscular aí na última semana, não chegou a jogar nem domingo também. E um nome que há muito tempo você não escuta dentro de campo, viu, Cirilo? Quem? Você e a Nação Celeste. Gabriel Veron, que ao meu ver, a gente pode passar a bola pro Edu comentar, vinha no seu melhor momento do Cruzeiro. Vinha jogando bem, marcando gols importantes, bonitos gols, inclusive, com a camisa do Cruzeiro, e aí se lesionou, ficou de fora um bom período agora do Cruzeiro e está de volta nesta quinta-feira a trabalhar normalmente com o grupo. Isso significa que ele está totalmente liberado, juntamente com o Lautaro, e aí pro jogo do dia 15, no outro domingo, né? Sem ser nesse, no outro, contra o São Paulo no Mineirão, o Cruzeiro terá mais 2 boas peças para o Seabra no ataque. Gabriel Veron e Lautaro Dias. Edu, vamos individualizar o debate. O Lautaro Dias tem pouco tempo, digamos assim, num recorte aí de uma temporada, tem pouco tempo que está no Cruzeiro, mas já é um titular. O Gabriel Veron teve questões físicas que o impediram de jogar mais vezes, né? Em quantidade, dizendo, ele jogou menos do que se esperava até aqui. Como você avalia o desempenho dentro do que foi apresentado até o presente momento desses 2 caras que estão liberados aí para reforçar o ataque do Cruzeiro já para o próximo fim de semana, aliás, para o fim de semana da semana que vem? Ainda demora um pouco, né? Demora um pouco. O Lautaro, a presença dele foi um pouco acelerada pela lesão do Veron, né? Aliás, o Veron, ele entregou pouco em minutos por conta de lesões. Mas o período que esteve em campo, ele acabou entregando o que se espera, né? Assistências, gols, decidiu jogos, ainda que muita gente torcendo o nariz, e realmente a expectativa pelo que o Veron poderia entregar era maior, e eu vou ser sincero, eu também esperava mais do Gabriel Veron, mas ainda assim, quando ele teve minutos, quando ele teve uma sequência de jogos, ele, pelo menos, resultado ele estava entregando. É um jogador que ainda pode mais, é jovem e acelerou o aproveitamento do Lautaro, e talvez por isso o Lautaro tenha até tido essa lesão recente, né? Um cara que entregou muito rapidamente, com gols, com assistência. Aquele jogo Cruzeiro e Botafogo no Rio de Janeiro foi uma grande atuação do Lautaro, e o retorno dos dois é muito importante pro Seabra, até porque tá escasso, né, Cirilo? Você pega o ataque do Cruzeiro, tem o Caio Jorge, e sem Lautaro e Veron, você olha pro banco, você tem que improvisar. Você tem a turma que tá vindo da base agora, né? O Tevez e o Kenji, né? Lembrando que o Rafa Silva segue também nesse cenário aí de DM, né, Paulinho? Também, o Rafa Silva a gente antecipou que semana passada, né, Cirilo? Deve voltar lá pro dia 15 de outubro. Então ainda vai demorar. De Neno só ano que vem. De Neno ano que vem, o Arthur saindo. Então, por exemplo, se o Seabra quiser jogar com 3 atacantes, é a conta do chá. Tirando a turma da base, tirando o Tevez, tirando o Kai Kenji. Se ele quiser 3 atacantes, é Lautaro, o Caio Jorge e o Veron. Ele vai tem essa possibilidade. Ou então ele pode improvisar, como fez, por exemplo, com o Barreal, e que eu acho que atrapalha o time e o Barreal. Por que atrapalha o time quando você tira o Barreal da posição dele? Porque ali ele tá entregando bastante, né? Esse que é o ponto, né? Porque uma coisa o cara pode jogar ali, pode te entregar um desempenho ok. Outra coisa o cara tá jogando bem na função dele, você vai deslocar um cara que tem jogado bem na função dele para ocupar, entre aspas, para ocupar uma função que prioritariamente não é a dele, né? Então, nesse cenário aí, é para de fato comemorar o retorno, pelo menos de número, né? De mais gente à disposição. Você perde 2 vezes. Você perde coletivamente, porque um cara que estava sendo importante numa determinada função é deslocado para outra, e você perde individualmente, porque o Barreal não entrega a mesma coisa jogando mais adiantado, quase que como um ponta ou como um segundo atacante. Mas é bom lembrar e enfatizar. O Seabra foi obrigado a fazer isso.
Ele tinha que escolher alguém. Ele não tinha opção, né? Ele não ia adiantar o Matheus Henrique. E só tinha o Caio Jorge. Ele não ia adiantar o Lucas Silva, o Romero. Ele tinha o Barreal para adiantar, e muito menos o Matheus Pereira, que entre tirar o Barreal da dele e o Matheus Pereira da dele, deixa o Matheus Pereira onde ele quiser e tira outro. Mas agora, com o retorno dos atacantes, você volta com o Barreal para fazer a meia esquerda ali, um terceiro homem de meio de campo, e escolhe. Lautaro, Veron, quem tiver melhor, mas eu escolheria nesse momento, todo mundo 100%, a dupla de ataque, Caio Jorge e Lautaro. E nessa que o Edu falou, né, de não improvisar, por exemplo, Matheus Pereira, deu certo, né? Porque ele deu uma assistência espetacular no último domingo para o Caio Jorge marcar o seu primeiro gol com a camisa celeste. Pra gente fechar essa primeira participação aqui, Cirilo, porque daqui a pouquinho tem novidade também em relação à grana que tá chegando pro Cruzeiro, é o seguinte: uma pedra foi colocada de vez agora no assunto Renato Gaúcho no Cruzeiro. Hoje pela manhã eu já falava no Rádio Esportes que o Matos, dando uma entrevista aos colegas da Bandeirantes de São Paulo, né, o programa Jogo Aberto, já havia dito que não procurou o Renato, e o próprio Renato hoje emitiu um comunicado. Tem matéria no itatiaesporte.com.br com mais detalhes, tá na tela para quem tá no YouTube, matéria do Guilherme Pio e da Mauri Dornelles, né? O Renato quebrou o silêncio e revelou que não foi procurado, que não procurou também o Cruzeiro e que o empresário dele não o ofereceu para o time celeste. Então, portanto, esse assunto Renato Gaúcho tá morto no Cruzeiro nesse momento, e eu até disse mais cedo, Cirilo, quero dizer aqui também, vamos parar com isso também, porque, desculpe o termo aqui, mas tá virando uma sacanagem com o Seabra o que estão fazendo. Toda rodada, que empata ou que perde, o Seabra vai cair, o Seabra não tá entregando, o Seabra é covarde. Então, assim, vamos deixar o Seabra trabalhar. Ele é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro, colado na turma de cima, e também está em vias de disputar aí umas quartas de final de Copa Sul-Americana. Então, o Seabra é o treinador do Cruzeiro. Boa, Azeredo. Vamos seguir mais do Cruzeiro, Paulo Azeredo. Vamos lá, prometi, vou cumprir então com o Cirilo, falar sobre dinheiro que chega na toca. Pela manhã eu falei sobre direito de televisão, agora é sobre grana de venda que foi feita este ano do Wesley para o Internacional. Os colegas da imprensa gaúcha já traziam informação mais cedo, inclusive um abraço aí aos companheiros da Rádio Gaúcha, conversei hoje com o Lucas, e o seguinte: o Cruzeiro está notificando o Internacional de Porto Alegre por uma dívida em relação à venda do Wesley. Tá no site também, itatiaesporte.com.br. Para quem tá no YouTube já está acompanhando aí a matéria, mas mais detalhes lá no nosso Itatiaia Esporte. Bom, o que aconteceu? Vendeu o Wesley 2 milhões de euros, cerca aí de 11 milhões de reais de forma aproximada, e teria que pagar o Internacional 3 milhões de reais ao Cruzeiro no último dia 15 de julho. Então não pagou. Cruzeiro aguardou, não gostou muito, até porque obviamente é uma dívida, mas por quê? Todos vão se recordar, o Inter vendeu agora o Maurício há pouco tempo pro Palmeiras por 5 milhões de euros, e aí dá mais de 30 milhões, e deve 3 milhões ao Cruzeiro. E essa grana não chegou aos cofres do Cruzeiro, não fizeram lá o Pix, o depósito pro time celeste, e por isso o Cruzeiro agora notifica. O Inter tá com um abacaxi lá para descascar, né? Porque ele tem essa dívida com o Cruzeiro, também comprou lá o Thiago Maia do Flamengo, o Flamengo também vai notificar o Internacional. Agora, a grana entrou, para onde que foi, a gente não sabe, né, Cirilo? Então, portanto, o Cruzeiro também esperando essa negociação para que seja sacramentada aí essa parte da parcela do Wesley, aproximando aí 3 milhões, a 2 milhões e 800 mil reais, aproximando 3 milhões de reais. Agora que tá devendo, né? Com os juros aí comendo, pode ser que chegue já aos 3 milhões de reais. E, Cirilo, mais uma informação também importante, e aí diz respeito à base celeste. Já está definida a semifinal, fica o convite desde já para a China Azul apoiar os garotos do Cruzeiro que estão muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20. Semifinal semana que vem, Cirilo, dia 12, 4:30 da tarde, Independência, é jogo único. Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro vencendo, já passa a final e aí joga com Palmeiras ou Atlético Paranaense. Então tá aí um bom programa de quinta-feira, semana que vem, pra turma que gosta do bom futebol, a base do Cruzeiro mostrando bola e disputando essa semifinal de Campeonato Brasileiro, viu, Cirilo? Boa, Paulo Azeredo, importante, né? De novo, estar em finais é sempre importante. Mais uma temporada, o mais Cruzeiro uma chegando. temporada, tá ali. Eu acho que os bons trabalhos em categorias de base, eles, assim, os títulos, enfim, eles chancelam que tem um bom trabalho coletivo sendo desenhado ali. Mais importante do que isso é que essa garotada, pelo menos uns 3, 4, 5 jogadores aí, estejam prontos a servir o profissional. Você não vai formar Vitor Roque, Hendrick, Estevão todo dia, mas um jogador pronto. Subiram 4 agora, né? Com fundamento, sabe? Dorival, Joseph, o Kenji, Kai Kenji e o Tevez. São os 4 que subiram. Caras que estejam prontos, tecnicamente, fisicamente,
prontos não, né? Até Numa etapa ali, psicologicamente, né? Psicologicamente, a servir o elenco profissional. Não adianta nada você ganhar um Campeonato Brasileiro Sub-20 e não ter ninguém da base do elenco. É, Não não adianta ninguém. nada. Todos eles ainda estão em formação, né? O mais importante na base é formar o jogador, formar o atleta, até o ser humano. Só que é melhor você formar o cara que já é formado vencendo, né? Claro. Acostumado a decidir, jogar A mentalidade semifinal. vencedora faz Exato, diferença. jogar final, a bater campeão, jogar... Até mesmo perder uma semifinal também, faz parte para aprender a perder, para sentir como dói uma derrota. Então, cara, o Cruzeiro do Sub-20 tem chegado. E a turma reclama muito, Edu, só pra finalizar aqui. Ah, mas vai jogar lá, às vezes Venda Nova, vai jogar em outros locais. Gente, a Independência aqui, ó, pertinho, todo mundo pode acompanhar. Então quem gosta, vai lá. Quinta-feira que vem, 4h30. Boa, Paula Zeredo com notícias.